É aqui que a história realmente começa. Quando uma turma inteira de uma escola some misteriosamente, sobrando só um aluno da sala, a cidade vai à loucura para tentar descobrir o que está acontecendo. A professora vai se juntar com um dos pais para achar essas crianças e entender o que está acontecendo nessa cidade. Essa sinopse que eu dei aqui talvez não faça jus, né, não faça muito jus aqui ao que esse filme é, ao que ele quer passar, o que realmente é a história desse filme. A Hora do Mal é um filme que, cara, me surpreendeu bastante. Eu fui com a expectativa alta, porque eu vi que a galera tava falando muito bem desse filme, e, cara, supriu as expectativas, né? O Zach Krieger, ele é muito bom, ele mandou muito bem na direção. Tem uns probleminhas? Tem, mas ele mandou bem. E eu vou falar de tudo isso com vocês agora. Mas antes eu quero agradecer vocês por ter clicado aqui na minha carinha de novo, muito obrigado. Então eu já vou pedir pra vocês aquele esquema padrão que vocês já sabem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos, compartilha esse vídeo pra galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse filme, me segue no meu Instagram, no TikTok e segue no Instagram do meu filme animado que eu estou fazendo, Inferno Vale Filme. E agora sim, vamos falar de A Hora do Mal. Cara, A Hora do Mal, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre esse filme é que ele não é um filme de terror padrão que vocês vão achar por aí, né? Ele não é aquele filme de terror, nem um terror psicológico, nem um terror de sustinho, porque o Zach Krieger, ele conta essa história de uma forma diferenciada, porque cada personagem vai ter os seus pontos de convergência, onde ele quer chegar, onde eles vão se encontrar, onde eles vão começar a trabalhar juntos para chegar em algum lugar. Só que o Zach Krieger, ele opta por uma forma diferenciada de contar a história. Ele conta o ponto de vista da professora, depois vai contar o ponto de vista do pai, depois vai contar o ponto de vista do policial, depois vai contar o ponto de vista do moleque drogado lá, depois vai contar o ponto de vista do molequinho, da criança, e por aí vai. Tem lá o do diretor também. Porque a história, ela vai ficar nessa brincadeira de ficar indo e voltando. Ela vai chegar em algum lugar, ela volta pra contar o ponto de vista de outro personagem, até chegar naquele ponto pra você entender como que chegou naquele ponto. Como roteirista, a primeira coisa que você pensa é que, tipo, pô, mas isso vai ser ruim, porque isso vai quebrar, né? Porque a estrutura de roteiro, ela vai ficar um sobe e desce maluco. E, realmente, ela sobe pro clima e desce, ela sobe pro clima e desce, ela sobe pro clima e desce. E não tem problema. Tá, não tem problema, porque isso é muito bom. Porque toda vez que acontece alguma coisa grande, que a história para e volta para contar o ponto de vista de outro personagem, você se pega se perguntando mesmo, pô, o que aconteceu? Como que chegou lá? O que aconteceu com essa pessoa para chegar naquele ponto? Por exemplo, tem uma hora que o diretor, interpretado pelo Benedict Wong, né, o escritor Wong, ele perde a cabeça. Ele vai lá atacar, ele chega correndo igual as crianças, né? Porque a gente vê que as crianças, quando elas saíram da casa, elas saíram por conta própria. Você se pega se perguntando, o que aconteceu com essas crianças, cara? 2h17 da manhã, todas elas saíram da casa, ao mesmo tempo, todas correndo com o bracinho assim, né? Por quê? E aí depois a gente vê que o diretor, ele perdeu a cabeça e ele chega correndo desse mesmo jeito pra atacar a professora. Sorte que o pai tava lá, né? O Josh Brolin, que ele dá uma ajuda ali, ela consegue fugir de carro, o cara acaba atropelado. Mas o que acontece? Quando chega nesse ápice, a história para, volta e fala, vamos contar a história do diretor agora, para ver como que chegou nesse ponto. Acho que primeiro conta do policial, depois vai pro diretor, né? Porque ele realmente intercala ali as plotlines, né? Dos pontos de vista. Bem feito, tá? Ficou bem legal, gostei bastante. E aí, quando você entende o que aconteceu, porque quando ele mostra o que aconteceu com o diretor, para ele ficar daquele jeito, você liga os pontos e você consegue entender a história inteira, é bem pensado. Porque dali pra frente ele não vai mais se preocupar em contar a história. Que acho que essa é bem uma virada pro terceiro ato, porque quando chega ali, ele não está mais preocupado em, vou explicar o que está acontecendo. Vocês já entenderam o que está acontecendo, agora é para vocês verem a gente chegar aqui nos finalmente, né? Para vocês verem o que vai acontecer agora. Mas ele ainda para, né? Porque chega lá, o professor... a professora, o Josh Brolin, eles chegam lá na casa, né, pro terceiro ato e tal, mas aí a história para e fala, vou contar a história do menino para antes da gente ter a sequência final e o fechamento, vocês não terem dúvida alguma do que está acontecendo dentro dessa casa, para todo mundo ter pleno entendimento do que está acontecendo dentro dessa casa. E aí, beleza, eu sei, precisava contar o ponto de vista do menino? Não sei. Isso é uma coisa que me deixou meio em cima do muro, porque talvez deixar a gente entrando assim, meio que com uma dúvida, igual os personagens estavam entrando, poderia ser benéfico.
Não estou falando que foi ruim da forma que foi feita, não achei que foi ruim da forma que foi feita, mas eu me peguei pensando que, cara, talvez, né, talvez se a gente entrasse junto com os personagens, meio sem entender o que tá acontecendo e tal, não tendo toda a explicação na nossa cabeça, mas a gente entra tendo toda a explicação na cabeça, o que, né, por um lado quebra o mistério, mas por outro deixa a gente ciente de todas as consequências, de todos os problemas que o professor, que a professora e o pai podem encontrar lá dentro, né, dentro daquela casa ao entrarem. Mas antes de falar do terceiro ato, que é onde tem os maiores problemas ali pra mim, eu vou voltar um pouquinho, porque a gente tem o personagem do Josh Brolin, que eu adorei, o cara, o filho dele foi uma das crianças que sumiu, e ele tá desesperado procurando o moleque, né? Tá fazendo de tudo pra achar o moleque. A professora, ela, puta, é a minha personagem favorita desse filme, porque, obviamente, a galera está culpando ela, né? A galera está achando que ela tem envolvimento, porque foi a sala dela que sumiu. Eu só acho muito engraçado que ninguém. Que eles. O meu único problema com isso é que eles ficam culpando a professora o tempo todo. E não tem um. Eu realmente fiquei assim, falei, pô, não tem um que vai se perguntar por que só um moleque não sumiu. Ninguém vai parar pra ligar os pontos de falar, pô, se esse moleque não sumiu, a família dele pode ter um envolvimento disso. Tipo, beleza, a polícia até vai na casa dele e tal. A véia faz uma mendiga lá pra tirar as crianças da casa. Só que assim, pô, cara, os pais não se perguntaram, o próprio Josh Brolin se fixou tanto na professora e ele não pensou desse lado. Mas tudo bem, não é algo que estraga o filme nem nada, eu acho o filme muito bom. A questão é, depois, eu gostei da professora sofrendo, a galera, tem um foreshadowing muito legal, porque eles chamam a professora de bruxa, né, e depois quando você se liga que a véia é uma bruxa, você fala, pô, olha aí que legal, né, deram um foreshadowing ali. Quando eu percebi que escreverem bruxa no carro da professora foi um foreshadowing, eu falei, pô, maneiro, foi um foreshadowing bem, bem legal. Tem o diretor, que é um cara que ele tá lá pra ser possuído, né, e fazer todo o problema lá. É um bom personagem, só não é um personagem tão trabalhado quanto os outros dois, né? Os outros três, eu devo dizer, porque tem o moleque também, puta, a história do moleque também é foda. Ele tá numa situação muito fodida, mano. Véia, uma tia da mãe dele, chegou lá, tá fazendo a bruxaria, controlou os pais dele, e ele tá fazendo tudo, porque senão ela vai matar os pais dele. Ele tá fazendo tudo pra proteger os pais dele, ele não pode contar pra ninguém, não pode fazer nada. É uma situação desesperadora. E a forma como ele resolve tudo, eu achei genial. Tem um problema ali depois, mas a forma, o que ele faz pra resolver, eu achei genial. Mas aí a forma como acontece a resolução eu achei meio bosta, mas eu vou chegar lá. Tem o policial, que ele tem um plot ali que, né, ele trai a esposa e tal. O plot do policial foi o que eu achei mais fraquinho ali, sendo bem sincero. Foi um plot que eu tava sempre tipo, tá, passa logo que, sabe, eu não ligo muito pra você. O plot do drogado eu acho legal, que quando a gente vê que, pô, achou as crianças, tá ligado? Massa. E aí o que ele vai fazer com isso, tal, né? A forma como ele lida, que acaba dando problema pra ele, pro policial. O plot do drogadinho pra mim fez mais sentido, eu achei mais interessante. Foi só o do policial mesmo que eu achei mais fraquinho ali, sabe? Só do policial mesmo que eu olhei, que eu falei, cara, tipo, não é ruim, sabe? Eu só achei ele o mais fraco, ele não parece ir pra lugar nenhum, sabe? O policial parece que ele fica dando voltas, sabe? Tipo, ele se furou, depois furou na... Sabe? O tempo todo, tipo, ele se furou o dedo, depois furou na cara, depois, né, pegou o negócio de cortar queijo, passou na cara dele, tipo... É onde fica mais o body horror ali, eu diria. Um pouquinho de body horror que esse filme tem, porque esse filme ele realmente não fica dando susto. A construção do Krieger desse filme é maravilhosa, porque ele não fica se pautando e fica dando sustinho. Ele realmente trabalha o suspense, ele cria a atmosfera. Ele realmente te deixa na ponta da cadeira intrigado para saber o que tá acontecendo naquela cidade, o que aconteceu com as crianças, como que esse problema todo vai se resolver, o que tá acontecendo, quem que é essa véia. E cara, a véia é uma bruxa, tá? Eu achei genial esse negócio da bruxa, como a bruxaria é feita. Porque é uma bruxaria feita de uma forma bem simples. Ela só fura o dedo ali, amarra o negócio, quebra. E eu gostei, porque eu achei que se a bruxaria aqui fosse mais megalomaníaca, tivesse a gente flutuando e tal, eu realmente acharia bizarro. Mas como não tem isso, como é uma parada mais centrada, uma parada mais pé no chão, né, uma parada mais simples mesmo, eu achei genial. Eu achei muito bom, tá? Só que é justamente nessa coisa da atmosfera que no final o Krieger peca um pouquinho.
Porque como eu falei, no final tem 2 momentos que eu acho que eles não eram pra ser cômicos, mas eles ficaram cômicos e aí quebrou o clima de tensão no final. Porque eles chegam na casa, o policial, né, vai atrás da professora, possuidão, e o drogadinho possuidão vai atrás do Josh Brolin. E não era pra ser uma cena engraçada, mas não tem como não rir do Josh Brolin macetando a cara do moleque de porrada. Aí chega uma hora que ele afasta, o moleque vem e ele fica jogando o moleque de um lado pro outro, joga pro sofá, o moleque vem e ele joga pro outro lado. Não tem como não rir dessa cena, porque ela fica cômica. E depois o moleque consegue fazer a parada ali para as crianças irem atrás da véia, para matar a véia. E aí a véia sai correndo da casa. Tipo, pra mim, pô, por que não fazer as crianças pegarem a véia dentro da casa? Seria muito melhor. Não teria esse tom cômico que não é bem-vindo aqui, esse tom cômico que não encaixou aqui. E, sabe, seria, puta, faz, esquarteja, destroça a véia, deixa as crianças destroçar a véia como eles fazem, dentro da casa mesmo, tal, puta, não precisava. Porque a véia sai correndo fora da casa, ela passa por outras 2 casas, as crianças ali vindo atrás, e cara, fica uma cena de comédia, sabe? É uma cena que eu assistindo fiquei tipo, pô, cara, virou uma cena de comédia, a véia correndo e 17 crianças correndo atrás dela. Virou uma cena real de comédia. Virou comédia mesmo, comédia. E tem uma coisa que eu achei meio estranha, tá? Lá no começo do filme, porque o filme começa com uma narração de uma pessoa falando que, eles nem falam quem que é, uma voz feminina narrando, parece ser uma criança, tal, contando uma história da escola dela, de muito tempo atrás, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas, cara, de cara, ela fala que, tipo, 2h17 da manhã, as crianças sumiram da casa, que não sei o quê. Já dá o problema ali logo de cara. Não tem aquela coisa de estrutura de roteiro, eu achei isso bem interessante. Porque não tem aquela coisa de estrutura de roteiro, da jornada do herói, de você apresentar o mundo comum e depois vir no problema. O filme ele já começa direto no problema. Tem muito filme que faz isso. Isso não é uma parada nova, você começar direto no problema. Só que se você vai fazer assim, você tem que saber fazer. Tá? Você realmente tem que saber fazer. Porque pro seu filme ser desastroso com você fazendo desse jeito é 2 palitos, tá? É rapidinho pra dar problema se você montar o seu filme desse jeito. Aqui, por sorte, o Krieger, ele soube montar, sabe? E ficou interessante a história começar já no problema. Porque tem 2 horas de filme, né? Pensa, começando no problema tem 2 horas de filme. Então, se não fosse começar do problema assim, teria 2h30 de filme, né? Teria 2h30. Então, eu achei interessante a jogada dele logo de cara, é isso, as crianças sumiram, tal, já tá o perrengue aqui, vambora. Beleza, né? Ele faz uma parada interessante também, que como a gente vê vários pontos de vista, por várias vezes, os pontos de vista, né, os pontos da história se convergem. Então, a gente acaba vendo a mesma cena, às vezes. Então, tem várias cenas que a gente acaba vendo por 2 ou até 3 pontos de vista diferentes ali ao longo do filme. E quando você vê cada um entendendo o que cada ponto de vista tá trazendo de história e tal, por que aquele personagem tá lá, puta, cara, parabéns. O Krieger realmente construiu uma parada muito legal aqui. Ele vai dirigir um filme do Resident Evil agora, né? E, bom, ele se mostrou um bom diretor com esse filme. Eu não me mantenho mais esperançoso com Resident Evil, porque, né? Eu acho que é o quê? A 8ª tentativa já? Não dá, né? 9ª tentativa, né? 9ª. E nenhuma adaptação de Resident Evil é boa. Então acho que não é agora que a gente vai ter uma, mas o Krieger é um cara que se mostrou competente. Então, quem sabe? E você? Comenta aí embaixo o que você achou de A Hora do Mal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Me segue no Instagram, no TikTok, segue o Instagram do meu filme Inferno Vale Filme. E até a próxima, meus queridos. Tchau!